Ora bem, eu tenho uma proposta, eu gostava de, não sei de quem pertence essa Bíblia, mas eu já tenho a minha aqui, é o suficiente. Eu gostava então de vos propor aqui uma situação, que é aquilo que eu queria trazer de bênção para todos nós. Para mim, em primeiro lugar, e para vocês também, porque Deus me tem abençoado com esta mensagem que eu gostava de partilhar convosco, tá bem? E como estamos aqui num período de Natal, eu também preparei uma pequena prendazinha para todos vocês, para todos, sem faltar ninguém, hein? Não sou Pai Natal, mas não esqueci de ninguém. Portanto, no final do culto, os irmãos podem passar ali na mesa onde ficam as águas e podem levar uma lembrancinha que está lá feita para vocês com muito carinho. Quem fez higienizou as mãos, teve todo o cuidado para não haver ali problemas. E quem está ali a colocar também na mesa, também está tendo o mesmo cuidado, tá bom? Bom, eu tenho aqui a minha caixa de surpresas do Natal e vou abri-la, porque quero, de fato, trazer... Vamos ver se consigo abrir. Ok, já temos aqui a nossa caixa de surpresas. Ok, desculpe. Já temos aqui a nossa caixa de surpresas. Muito bem. Então, primeira coisa que eu queria partilhar com os irmãos é que é óbvio, eu acho que vocês vão concordar comigo que neste tempo que estamos a viver de pandemia, se existe algo que foi gravemente afetado nesta pandemia em todo o mundo, é uma palavra: planos. Os planos foram completamente afetados, todos os nossos planos, não é? Nós estamos vivendo um período completamente estranho, difícil, diferente, que eu estou dando graças a Deus, porque estou a trabalhar mais do que antes. Estou tendo mais trabalho do que antes, imagino que vocês devem ter também, não é? Então, mas em tudo dá graça, é verdade, a Bíblia diz que devemos dar graças em tudo, ter um coração constantemente agradecido. E é verdade, este tempo foi um tempo em que os nossos planos foram frustrados. Mas o que acontece, irmãos, em relação a planos, todos nós fazemos planos, e desde o início da humanidade isso tem sido assim. Nós fazemos planos, fazemos projetos, e na maioria das vezes, aqueles que não consideram a Cristo, ou não consideram a Deus, a sua vontade e os seus propósitos para a vida, fazem planos sem contar com a apreciação de Deus. Foi o que aconteceu desde o início da humanidade, desde do momento em que Adão e Eva tiveram de Deus a liberdade para fazerem o que quisessem da vida, não é? Desde que andassem nos seus caminhos. Mas desde sempre eles fizeram, ou o ser humano faz assim: os planos de Deus não são para mim, os meus planos sou eu que os escrevo e os decido, e deitamos fora, desconsideramos. E ficamos à espera, deixa aqui pegar uma... E ficamos à espera, passamos a vida inteira, ou o ano inteiro, fazendo os nossos planos, vivendo da maneira como nós queremos, sem considerar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é bem verdade, não é? E as crianças também passam por isso, nem sempre considera Deus, quando a Bíblia diz em Provérbios que confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. A Bíblia diz também que tolo, lá em Tiago, diz que tolo é o homem que diz assim: nós vamos a tal cidade este ano, vamos abrir um projeto, vamos comprar equipamentos, vamos investir em uma coisa nova e nós vamos ganhar muito dinheiro, mas não consideramos a vontade de Deus. E Tiago diz assim: tolo, antes diga assim, se Deus quiser, se Deus permitir. Porque tu não sabes, segundo Provérbios, de que lado cai a árvore quando vem a tempestade, se para a direita, se para a esquerda, não é? Tu não sabes das coisas que Deus faz. Então, nós vivemos a nossa vida, as crianças a mesma coisa.
vivemos a nossa vida não nos preocupando-nos com a vontade de Deus e ficamos à espera que um sujeitinho de gorro vermelho, fruto da nossa imaginação, dê um jeitinho no final do ano. Lembre-se de nós e dê um jeitinho no final do ano. Espero que pelo menos o Pai Natal não se esqueça de mim. As coisas não deu muito certo, mas espero pelo menos que esse Natal corra tudo bem. E a Bíblia diz que quem age dessa maneira é tolo, porque nós devemos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz também em Jeremias que Deus tem planos para nós. Em Jeremias, no capítulo 29, diz que o Senhor tem pensamentos e planos para nós, e pensamentos e planos de paz, e não de mal. Planos para nos dar um futuro com esperança. Portanto, ao invés disto, quero vos propor uma outra forma de pensar. E para isto, eu quero vos contar uma história de 3 árvores. Uma história pequenina, que talvez você já conheça. Eu vou pedir licença para tirar esta parte aqui, porque se calhar alguém poderá... Não sei se alguém pode me ajudar a afastar isso um bocadinho. Para lá? Pode sim. Porque aí ficará mais fácil para vocês em casa também ver. Então, nós temos aqui uma história de 3 árvores, ok? 3 árvores pequeninas. 1, 2 e 3. Tenho aqui 3 árvores pequeninas. E essas árvores vocês vão ter o direito de levá-las para casa no final do culto. Passam ali e pegam uma para cada um, ok? Mesmo que tenha agregados familiares, uma para cada um, não há problema, tá bem? Essas 3 árvores, certa vez, estavam conversando entre elas e dizendo assim: uma chega para as outras 2 e diz assim: quando eu crescer, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero sair daqui, dessa floresta fria. Eu quero ser transformado num berço quentinho que possa embalar o rei ou o príncipe deste mundo. Eu quero que o imperador, o infante que vai nascer aqui neste país, tenha o privilégio de ser embalado por mim. Portanto, eu quero que os meus troncos, a minha madeira, seja bem trabalhada, folheada a ouro. Eu quero ser um berço e ficar abrigado, acolhido num palácio real, bem quentinho, ao redor de outras coisinhas todas fofinhas, e o bebê que ali nascer tem que ser alguém muito especial. E tu, outra árvore, amiga, o que é que tu achas? O que é que pensas sobre o teu futuro? E essa outra árvore diz assim: os teus planos são muito fixos, mas eu não quero para mim. Meus planos são outros. Eu quero viajar. Eu não quero continuar aqui nesta floresta fria, tem razão. Fria e escura. Não quero. Eu quero viajar. Eu quero conhecer o mundo. Eu sei que há pessoas de outros lugares, com outras formas de viver, outras experiências. Eu quero ter a experiência de conhecer coisas. Aliás, eu quero experimentar, eu quero presenciar coisas novas. Eu quero, quem sabe, ser um barco que possa cruzar os oceanos, levando boas notícias para toda a gente. Experimentando a mudança que está acontecendo neste mundo. Eu não quero continuar aqui. Esse é o meu plano. Quando eu crescer, eu vou ser assim. E tu, árvorezinha? O que é que tu pensas? A terceira árvore disse assim: bem, vocês são bastante ambiciosos. São planos até muito fixos, mas eu não quero os planos de vocês para a minha vida. Eu já tenho os meus. Sabem, eu não posso esquecer de quem me criou. Eu quero continuar no meu lugar, porque o meu lugar é este aqui. Eu sou uma árvore e quero crescer. Mas eu quero crescer de maneira tão grande que as pessoas, ao olharem para mim, vejam que existe um Criador e por causa dele é que nós existimos. Que estas folhas que eu tenho sempre verde, isto é a graça e a bondade dele. Enquanto outras árvores ficam secas durante o verão, nós continuamos verdes. Enquanto outras ficam secas durante o inverno, nós continuamos verdes. Então eu quero crescer e as pessoas passem por mim. Eu quero que o lenhador passe bem distante de mim. Mas que as pessoas, ao olharem para mim, vejam que existe o Criador.
e que nós devemos cuidar da natureza. Uau! As 3 árvores ficaram ali. Será que elas cresceram? Cresceram! Cresceram sim. Olha elas aqui. Uma já cresceu. Não é? Essas árvores cresceram e estavam ali todas juntas. Quando será que vem o oleador? Quando será que vai ser o dia em que nós vamos realizar o nosso sonho? Então veio o primeiro lenhador. E veio o lenhador e levou a primeira árvore. Do que essa árvore queria ser? Queria ser um berço de ouro, folhado a ouro, todo muito chique, para embalar um grande infante. Um importante infante. E veio o lenhador e levou. Adeus, amigas! Meu sonho vai ser realizado. E o lenhador levou e foi embora. Bem, os planos de Deus são maiores do que os nossos, a Bíblia diz. E Deus tinha planos para aquela árvore também. Vamos imaginar que as árvores estavam ali presentes, ouvindo as coisas que estavam a acontecer à sua volta. E enquanto aquele lenhador deixou as tábuas, a árvore, enfim, as suas madeiras, nas mãos de um carpinteiro, ela começou a perceber que estava a criar forma a alguma coisa. Mas logo começou a ficar triste, porque não estava a parecer com Deus. Pelo contrário, quando o lenhador terminou de trabalhar, não parecia um berço, mas parecia, sabe o quê? Uma coisinha qualquer para se colocar num estábulo, pôr palha ali e os animais iam ali comer. Ela foi transformada numa manjedoura. E ela estava toda triste e chorosa, porque ela foi colocada num lugar escuro, sujo, úmido, mal cheiroso. Não passava ali ninguém, nem sequer uma criança. Passava ali inclusive animais e comiam na sua manjedoura a palha e o feno que ela se encontrava. E ela começou a chorar. E começou a resmungar e disse: não era isso que eu queria para a minha vida. Os meus planos não eram esses. Mas a Bíblia deixa-nos claro que Deus chama as coisas que não são como se fossem, e as que não existem como se existissem. Há uma outra coisa que nós devemos aprender, é que se existe algo que está nos planos de Deus e que deve fazer parte dos nossos planos, da nossa agenda, tem a ver com o nosso caráter. Deus, se calhar, estava dando uma lição a esta pobre manjedoura. Estava dando uma lição de humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entretanto, certa noite, apareceu naquele estábulo um casal e uma senhora que já estava para ter um bebê. E eles estavam tão aflitos porque foi o único lugar que encontraram quentinho e sossegado. E mal a criança nasceu, aquela senhora colocou o seu bebê naquela manjedoura. E a Bíblia diz que de imediato, talvez não sabemos exatamente quanto tempo levou, mas foi naquele mesmo instante, naquela mesma noite, naquele mesmo momento em que o menino nasceu, entraram pela porta do estábulo lá dentro 3 pastores. E segundo o relato bíblico, os pastores disseram àquela jovem por que é que eles estavam ali. Tanto que a Bíblia diz que aquela jovem, que se chamava Maria, considerou as palavras dos pastores no seu coração, tentando perceber o que tudo isto significava. Que projeto de vida era esse que Deus tinha para eles, inclusive para a pobre manjedoura? E os pastores disseram com certeza: olha, os anjos apareceram. Uma coisa celestial, nunca vimos isso acontecer. Acreditem ou não, um anjo apareceu. E Maria disse: onde é que eu já vi essa história, né? O anjo apareceu a nós. Não sei se vocês já viram o anjo alguma vez, mas nós vimos, não foi um, foram milhares e milhares, e nos disseram: vão depressa, porque é ali que nasceu o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Messias prometido. E nós estamos aqui para adorá-lo. Saíram dali depressa e correram para a cidade, para a aldeia, e ali anunciaram a toda a gente. Todas as pessoas ficavam maravilhadas
Como é que é possível o Rei dos Reis nascer justamente numa pobre aldeia em Belém, numa manjedoura? Bem, ao ouvir aquelas palavras, com certeza, a manjedoura ficou agradecida. Ah, Senhor, afinal os teus planos eram melhores do que os meus. Eu estava interessado em ser alguém especial, para embalar alguém especial, mas nunca imaginaria que eu iria embalar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Deus. Meus irmãos, nós estamos a viver um tempo em que os nossos planos são frustrados. Mas se calhar neste tempo em que nós estamos a viver, Deus está a nos tapar a boca para falarmos menos e para ouvirmos mais. Deus está a separar-nos para podermos dar valor ao ajuntamento, à aproximação. Deus está a cuidar dos nossos planos de uma outra maneira. Ele está desfazendo aquilo que nós tínhamos projetado, que não era bom para nós. E Deus está travando isso. Nós não sabemos o que Deus está a fazer. A Bíblia diz em Eclesiastes que tu, assim como não sabes como se formam os ossos na mulher grávida, não fazes ideia, pode ter a ciência, se debruçar sobre isso, mas não sabe como é o processo de calcificação dos ossos no ventre de uma mãe, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Mas uma lição nós devemos aprender, é que a humildade é um elemento fundamental para que a nossa vida atinja os objetivos e os planos de Deus. Sabe, falando sobre humildade, existe um animal na Bíblia que nos dá um grande exemplo. Uma lagartixa. Em Provérbios, no capítulo 30, a Bíblia diz que existem alguns animais que são extremamente sábios e humildes. E entre todos eles, o sábio Agur, ele diz assim: a lagartixa é um animal simples, qualquer, vulgar, que apanha-se com a mão, mas ela também encontra-se no palácio dos nobres. Ela encontra-se no palácio dos reis. Eu não passo de uma lagartixa, sabia? Mas eu já estive em lugares que eu disse assim para Deus: Senhor, só tu para me fazeres estar aqui sentado na mesa e em cadeiras assinadas por pessoas que eu jamais conhecerei pessoalmente. Eu lembro que uma vez estive tocando num lugar, como eu fui músico algum tempo atrás, não é? Ou seja, durante muito tempo, músico profissional, e uma vez eu estava tocando num lugar, não estava tocando para ninguém, não havia ninguém para me ouvir. Mas tinha um casal, e o casal fez o favor de sentar bem longe para eu não ser visto por eles ou eles não me verem. Eu disse: bem, Senhor, o que é que eu estou a fazer aqui? Vou cantar para mim, como se fosse para mim, vou dar o meu melhor para mim. E eu continuei tocando. Para ninguém. Quando eu terminei, recebi um bilhetinho, disse assim: olha, tem um casal ali que quer falar contigo. E eu fui lá. Eles eram suíços, mas falavam português. Aliás, um era suíço, a outra era italiana. E eu fui convidado para tocar no casamento deles, no Hotel Real Palácio de Itália, enfim, um local muito chique, aqui mesmo em Cascais, no Estoril. E eu toquei lá para eles, se me permitem dizer isso. Naquele lugar estava nada mais nada menos que o dono dos hotéis mais emblemáticos e mais famosos da Suíça, em Lausanne. O Real Lausanne Palace. E aquele senhor veio falar comigo e disse assim: olha, eu quero que você toque na noite de Natal no meu hotel. E eu fui lá tocar. Só tinha gente importante que nós jamais conheceríamos assim. E ele me levou para jantar num lugar VIP especial, que só os clientes VIPs é que vão. Presidentes. E ele disse assim: sabe onde é que você está sentado? Olha quem assinou essa cadeira onde você está sentado. E quando eu olhei para trás estava Rei Charles. Eu disse: eu não passo de uma lagartixa, mas a lagartixa também senta nos lugares dos reis.
Charles. Que também não passava de uma lagartixa, já. Não é? Porque o rei que nós conhecemos, ele é todo poderoso. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ok? Ao invés de resmungar, ao invés de dizer, por que isso, porque aquilo, dê graças ao Senhor. E diga como Maria, Senhor, faça em mim conforme o teu querer. Veio o segundo carpinteiro, aliás, o segundo lenhador, e levou a segunda árvore. Adeus, amiga, vou para o meu melhor lugar. Então ela queria ser um barco, não queria? Então ela saiu dali, o carpinteiro levou-a e foi toda feliz, dizendo, eu vou conseguir ser então o barco que eu queria. Só que, infelizmente ou não, o carpinteiro começou a trabalhar naquele barco. E ela, daqui a pouco eu vou ser um grande barco. E quando ela olhou, bem, não sei se era isso que eu queria, estou a ser um barco, mas não estou a ser um barco como eu queria, um barco pequenino. Bem, não era tão pequenino assim, eu acho que eu tenho um barco aqui maior para alegrar este. Aqui está. Mas está faltando uma coisa, está faltando a vela, para deixar o barco mais bem pronto. Agora está uma vela, a vela não é assim. Agora está uma vela, um barco decente. Né? Mas isso não satisfez. Porque ela percebeu que estava apenas no mar chamado Mar da Galileia. É um mar fechado, que a única saída é o Rio Jordão. Então, ela ficou toda triste, porque ao invés de levar alguém especial, levava só pescadores. Ia para lá e para cá. Ao invés de ser um grande anunciador de boas notícias, e ao invés de poder ver o mundo e experimentar coisas importantes, ela só via pescadores resmungando, porque o mar não está para peixe. E ela também começou a murmurar, não era isso que eu queria. Mas a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se fossem, e as que não existem como se existissem. E aquele bebê que cresceu agora era um homem com mais de 30 anos. 30 e poucos anos. E ali estava aquele homem no mar da Galileia. E ele olhou e viu 2 barcos. E escolheu um, justamente aquele. E disse assim, Pedro, empresta-me o barco. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, pediu para que o barco fosse um pouquinho mais afastado. E ele começou a falar. E cada vez que ele falava, ele transformava o coração ansioso em um coração esperançoso. Em um coração pesado, em um coração leve. As suas palavras modificavam a perspectiva de vida das pessoas. E depois que ele falou, aquele barco experimentou algo que nenhum outro barco tinha experimentado. Jesus disse, olha, vão um pouquinho mais para o fundo, agora lança as redes. Os discípulos ficaram olhando, mas nós pescamos a noite inteira, o dia inteiro, não pegamos nada. Lança as redes. E eles lançaram as redes. E precisaram pedir ajuda a outros barcos, porque veio tanto peixe, e os peixes não acabavam. Era peixe atrás do outro. Peixe, 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 e o barco quase indo a pique, mas deu tudo certo. Quando o barco percebeu quem era aquele que estava ali, falando, dando boas notícias, dizendo que agora o reino de Deus está próximo, está à distância de um abraço, de uma mão, está à distância da boca e do coração. Se tu com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Era isso que o barco estava a ouvir, uma nova vida, uma nova experiência, planos mudados para melhores. Então aquele barco deu graças a Deus. Veio finalmente o último lenhador, que não era para vir, porque aquela árvore não queria sair dali. E a árvore, quando percebeu que o lenhador chegou, disse, então já não há esperança mais para os meus planos, porque eu queria ficar aqui mostrando quem é Deus. Sabe, Deus gosta dos nossos planos. Ele olha para nós e diz assim, bom, é ótimo fazer planos, mas os planos dele são melhores.
não é? E aquele lenhador levou aquela árvore. E mal trabalhou nela, ela percebeu que aquela árvore, aqueles planos que ela queria que acontecesse estavam tão frustrados. E ela ficou ainda pior quando ela percebeu que ela não seria nada do que tinha pensado, mas transformaram aquela árvore numa cruz. Exatamente, numa cruz. E a cruz entra aqui. Qual é o plano daquela árvore? Era que todas as pessoas passassem e olhassem, uau, como Deus é poderoso, olha que natureza belíssima. E ela ficava toda orgulhosa. Sabe, às vezes nós queremos agradar a Deus para o nosso próprio orgulho. Há pessoas que querem ser grandes cantores, grandes pastores, grandes missionários ou grande qualquer coisa. Não é para Deus, nem sempre. É para que eu possa me encher de vaidade e orgulho. Ah, o irmão pregou muito bem. Glória a Deus. Deus conhece o nosso coração. E mais uma vez Deus quebranta-nos para que Ele possa fazer em nós a sua própria vontade. E aquela árvore estava quebradinha, assim como alguém que estava pendurado nela também. Jesus estava sendo quebrantado. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A Bíblia diz que ele também aprendeu a ser humilde. E Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E ali estava aquela árvore, triste, dizendo assim, eu não queria estar aqui, muito menos sendo objeto de vergonha. Estou morta de vergonha. Mas a Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo 24, se eu não estou em erro, no finalzinho da morte de Cristo, quando Jesus expirou, ele disse, Pai, está consumado, o plano está feito, perfeito, está completo, já não sobra mais nada, não há uma ponta solta, está tudo perfeito e consumado. Então passou um centurião, um homem importante na guarda romana, ele olhou para aquela cruz e disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando ela ouviu aquilo, uau, as pessoas estão olhando para mim e estão reconhecendo que este era o Filho de Deus. E outras pessoas ali estavam a olhar, estavam batendo no peito disso, o que é que nós fizemos? Outras estavam ali arrependidas, outras agradecidas. E o centurião, cheio de fé, dizendo, verdadeiramente, este homem era inocente, era o Filho de Deus. Sabe, irmãos, as 3 árvores tiveram os seus planos realizados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, o segredo para a realização dos nossos sonhos está num coração agradecido e humilde. Quero encerrar aqui com esta palavra. Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Sempre na condição de que seja para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Que este ano que passou não seja um ano vergonhoso de dizer assim, Deus, por quê? Eu tinha tantos planos, irmãos, na APEC neste ano, nós tínhamos tantos planos. As crianças frustradas porque não foram a acampamentos nenhuns. Eu tinha planos, eu fiquei frustrado, eu disse, Senhor, como é que é possível? Eu trabalhei em 2019 intenso para que em 2020 eu tivesse planos realizados. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque eu estou vendo que Deus tem o melhor para mim e para todos nós. Tá bem? Que Deus vos abençoe, aqui, aí em casa também. Amém. Uma palavra final para os nossos, aí para quem está online. Ok. Para vocês que estão online, em casa, no quentinho do vosso aconchego no lar, não é? Nós também estamos bem aconchegados aqui. A minha palavra para vocês é esta última que eu falei, Salmos 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, Ele fará o que deseja o teu coração. Deus trabalha em cima da nossa vontade, mas desde que a nossa vontade esteja debaixo da vontade dEle. E depois Ele diz assim, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará.
Então um coração agradecido, um coração humilde e confiante naquele que tudo sabe, naquele que sabe como se formam as coisas que Ele faz, Ele também sabe o que é melhor para vocês aí em casa. Que agora, neste momento, vocês tenham um momento, um tempinho, um minuto entre vocês de oração, de gratidão. Digam assim: Senhor, obrigado pelo tempo difícil que passamos este ano. E agradeço pelo tempo de bênção que o Senhor nos está a dar também, pela saúde, pela erva que nós somos, mas que permanecemos. A Bíblia diz que a nossa vida é uma erva, que hoje está, amanhã já não está mais. Nós estamos todos aí expectantes, como, aliás, estupefados, vamos dizer assim, com o que aconteceu com o acidente agora há pouco de uma menina cheia de sonhos. A nossa vida é uma questão de estar e não estar mais, não é? Mas se nós confiarmos em Deus, entregarmos o nosso caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Que Deus nos abençoe.